Sempre que se inicia um campeonato, seja ele do futebol europeu ou aqui do Brasil, todos que acompanhamos o futebol sempre temos na ponta da língua os favoritos a conquistar determinada competição. Alguns clubes, inclusive, sempre que vem na nossa cabeça, pensamos em um torneio em que a equipe tem uma certa tradição, como por exemplo o Real Madrid com a Liga dos Campeões da Europa, porque é o maior vencedor do torneio, ou até mesmo São Paulo, Flamengo, Palmeiras, entre outras equipes brasileiras, quando falamos da Libertadores da América, da Copa do Brasil, entre outras competições nacionais. Nos últimos anos, devido a alguns investimentos que algumas equipes fazem, como o Flamengo e o Palmeiras, que são de longe as equipes com maior poder financeiro do Brasil, sempre apontamos essas equipes como as favoritas em todas as competições, principalmente aqui do futebol brasileiro e também nos torneios sul-americanos. Porém, na temporada de 2023-24, vem acontecendo exatamente o contrário, com algumas equipes que não figuram entre as principais favoritas vencendo os campeonatos. E por muita coincidência, muitos títulos em diversos lugares do mundo ficaram com equipes que não eram as principais favoritas nos inícios das competições. Por isso, no vídeo de hoje, nós vamos mostrar 4 títulos que fizeram a temporada de 2023-24 ficar conhecida como a temporada dos títulos inéditos. Confere só. Vamos iniciar voltando um pouco no tempo, para a temporada passada, no ano de 2023, e mais precisamente para o futebol brasileiro, onde tivemos 2 campeões inéditos em competições que envolviam equipes nacionais. O São Paulo Futebol Clube, que sem sombra de dúvidas é uma das grandes equipes do futebol brasileiro e também sul-americano, entrava para disputar a Copa do Brasil, torneio que o clube jamais havia vencido na sua história. Para se ter uma ideia, a última final que o tricolor tinha disputado no torneio havia sido na temporada de 2000, onde enfrentou o Cruzeiro e saiu derrotado pelo placar de 2-1. E o São Paulo entrava para a disputa em 2023, tendo que enfrentar o grande favoritismo das outras equipes, que além de terem um poder financeiro muito maior e com elencos bem mais qualificados do que o tricolor, ainda tinha que lidar com o fato de enfrentar equipes que já haviam conquistado o torneio, tendo uma certa tradição. Mas o tricolor, comandado pelo técnico Dorival Júnior, diante de uma sequência de resultados muito importantes, chegou para a grande final diante do Flamengo e conseguiu se sagrar campeão pela primeira vez na sua história, colocando o último título que faltava ao clube na sua galeria de troféus, na temporada de 2023. Vamos agora para as competições continentais, onde tivemos 2 campeões inéditos, tanto no futebol sul-americano quanto no europeu. A Libertadores da América se iniciava sempre com os mesmos favoritos. As equipes brasileiras com maior investimento, como Flamengo e Palmeiras, que aliás disputaram as últimas finais nos últimos anos do torneio, além das equipes com enorme tradição na competição, como Boca Juniors e River Plate, entre outras. Mas o futebol brasileiro, que anda dominando o torneio nas últimas temporadas, dessa vez teve um representante que disputaria o título inédito, representando o Brasil. O Fluminense voltaria a disputar uma final de Libertadores após 16 anos. A equipe carioca havia disputado uma única final da competição, na temporada de 2008, onde todos nós sabemos que a LDU venceu nos pênaltis dentro do Maracanã. Mas dessa vez o tricolor carioca chegaria para vencer a competição. A equipe conseguiu chegar na final do torneio, porém o adversário não seria nada fácil para o Fluminense, o Boca Juniors, clube de enorme tradição no torneio e que inclusive já havia sido campeão justamente vencendo equipes aqui do Brasil, e era o grande adversário do tricolor na final do torneio. Só que dessa vez o clube chegaria para vencer a competição. Em final única disputada no estádio do Maracanã, o tricolor superou o Boca Juniors pelo placar de 2-1, com o gol de desempate vindo na prorrogação, e conquistou o título inédito, que o clube jamais havia conquistado em toda a sua história. E se na América teve campeão inédito, na Europa a história também não foi diferente.
Porém, o campeão da Liga dos Campeões era sim um dos favoritos ao torneio, por ter um investimento milionário que inclusive já tinha como objetivo vencer a competição mais importante da Europa. E também tinha um treinador que com certeza é um dos maiores vencedores do futebol mundial nos últimos anos. O Manchester City, que desde que iniciou seu projeto milionário, almejava vencer a Liga dos Campeões, torneio que nunca havia vencido na sua história. E o time de Manchester investiu pesado, montando elencos extremamente vencedores na Inglaterra, chegando como um dos favoritos na competição, sendo comandados pelo técnico Pep Guardiola. O clube já havia batido na trave na temporada de 2021, quando chegou na final, mas acabou sendo derrotada para um dos seus rivais nacionais, o Chelsea, que se sagrou campeão naquele momento, vencendo a equipe de Pep Guardiola. Mas em 2023 era o ano do Manchester City. Mais uma vez o clube chegaria a uma grande decisão, e o adversário era a Inter de Milão, que tem muita tradição na competição e tem na sua história eliminar grandes equipes favoritas na Liga dos Campeões da Europa. Porém, havia chego a hora do Manchester City. O campeão da Liga dos Campeões da Europa foi, pela primeira vez na história, o clube inglês, superando os italianos pelo placar de 1-0 e conquistando o título europeu inédito, se tornando uma das grandes equipes da Inglaterra a ser campeão do torneio mais importante da Europa. E finalizando a temporada de 2023, vamos agora para a temporada de 2024. Agora com o título nacional que ficou marcado na história como um título inédito e até surpreendente para todos nós que acompanhamos o futebol. Quando falamos da Bundesliga, o famoso campeonato nacional da elite do futebol alemão, com certeza vamos nos lembrar primeiramente do Bayern de Munique, que é o clube com maior dinastia do torneio. Para se ter uma ideia, antes do início do campeonato 2023-24, o clube havia conquistado por 11 temporadas consecutivas o título nacional. O seu maior rival é o Borussia Dortmund, que sempre faz frente ao clube com partidas competitivas e eliminações nas Copas Nacionais, ou até mesmo é o adversário mais competitivo que consegue parar o clube mais poderoso da Alemanha em alguns momentos. Mas a temporada 2023-2024, nada de Bayern de Munique e muito menos Borussia Dortmund. O Bayer Leverkusen, comandado pelo técnico Xabi Alonso, não só conseguiu acabar com o domínio do clube de Munique, mas ser campeão inédito pela primeira vez na sua história, e entrando para a história do torneio ao conquistar o título da Bundesliga de forma invicta, entrando de vez para a história do futebol alemão. E a última conquista que vamos falar aqui realmente é uma das maiores surpresas dos últimos anos. Além de ser campeão da Bundesliga, o Bayer Leverkusen chegou à final da UEFA Europa League, tendo um adversário que entraria para a história do futebol. A Atalanta foi a grande surpresa da competição quando conseguiu a vaga na grande decisão da UEFA Europa League, mas não teria vida nada fácil para conquistar o título. Enfrentou o Bayer Leverkusen, campeão nacional pela primeira vez na sua história, como falamos, com um time que estava invicto a 50 partidas e teria que superar todos esses obstáculos para conquistar o título inédito. Mas a equipe italiana chegaria na primeira decisão europeia da sua história para realmente deixar o seu nome marcado na história do futebol. Na grande decisão diante do Bayer Leverkusen, derrotou a equipe comandada por Xabi Alonso pelo placar de 3-0, derrubando a invencibilidade da equipe alemã de mais de 50 partidas e conquistando o título inédito do clube italiano, que se sagrou campeão do torneio europeu após mais de 100 anos de existência do clube. Então era isso, pessoal. Se vocês gostaram desse vídeo, não se esqueçam de se inscrever no nosso canal, deixar o seu like, compartilhar todos os nossos vídeos com os seus amigos, para que o nosso trabalho sempre possa ser divulgado e a gente sempre possa trazer conteúdos aqui para vocês. Até a próxima!